Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, então. A maioria já entrou. Agora o pessoal vai entrar. Vamos pegar a tela. Agora, você comprar uma caixa. Compriu a minha tela para vocês? Aí o que a gente conseguiu fazer hoje sem Por favor, só botem no mudo. Bom, vamos lá então, pessoal. Ontem falamos, então, sobre um pouquinho sobre eletrodinâmica, né, e eletrostática. Combinamos de entrar em eletromagnetismo hoje, entrar alguns outros conceitos, tá? Então, voltando um pouquinho sobre a eletrodinâmica ainda, né, que a gente trata nos assuntos de tensão, de corrente, tá? Tanto a eletricidade e o magnetismo são fenômenos naturais, né, com os quais a humanidade sempre teve contato. Porém, né, esses dois nomes que vieram, a gente foi estudando cada vez mais, né, e tentando pegar esses fundamentos elétricos e mecânicos e magnéticos e aplicar, né, em uma função mecânica, né? A primeira descrição dos fenômenos elétricos e magnéticos é atribuída, né, a Tales de Mileto, a gente falou ontem, que foi o primeiro, então, a perceber os fenômenos elétricos, quando materiais distintos, depois de atritados, né, tinham o poder de se atrair ou de se repelir. Deixa eu aceitar os dois colegas aqui. Rodrigo. Tchau. Depois da descoberta, então, do carregamento através do atrito, foi estudado e a gente descobriu algumas outras, né, características, principalmente de substâncias magnéticas, né, como, por exemplo, os ímãs naturais e os ímãs artificiais, né? Inicialmente se usava apenas os ímãs naturais e hoje a gente usa muito os ímãs artificiais, né, e os eletroímãs, né? O eletroímã tem uma aplicação bem grande na indústria mecânica, ele tem vários benefícios, justamente por ter duas características distintas. Ora, ele é apenas um material, né, ferromagnético, metálico, e ora, ele tem as propriedades de um ímã. Esses são os benefícios, então, de um eletroímã. A gente conversou um pouquinho, então, sobre a carga elementar, né, que é uma carga quantizada, aquela que a gente descobriu que um elétron vale, então, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, né? Então, todo e qualquer corpo carregado, ele vai ter um valor em função de alguns números de elétrons no corpo, né? Como que a gente calcula, então, a carga de um corpo? A carga de um corpo vai ser o número de elétrons que tem naquele corpo vezes a carga elementar, né? Que é uma carga quantizada. A gente falou um pouquinho sobre campo elétrico, né? Quando eu tenho, então, cargas carregadas positivamente ou negativamente, quando tem sinais opostos, né? Elas tendem a se atrair, e quando tem mesmo sinal, elas tendem a se repelir, né? Quando a gente está falando de campo elétrico, a gente não consegue, são poucas as aplicações diretas, né? Mas quando a gente está falando de campo magnética, tá? Aí a gente tem muito exemplo prático que a gente usa, né? No intuito do campo magnético. Motores de indução, os motores elétricos, né? Funcionam em função do magnetismo. Deixa eu aceitar o Rodrigo. Falamos e anotamos ali a lei de Coulomb, né? Ela nos diz, então, a intensidade dessa atração ou da repulsão, né? Ela se dá, então, pela equação K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, né? K é a constante de proporcionalidade do meio. O que é isso? O meio em que eu tenho essas cargas inseridas vai fazer atuação direta na força de interação delas, né? A força com que elas se atraem ou a força na qual elas se repelem, né? Q1 e Q2 é o valor das cargas, né, de cada corpo, e Dzinho
é a distância em que estão esses corpos. Falamos dos 3 possíveis processos de eletrização, tá? O atrito é o mais antigo, né, que se tem conhecimento, muito usado ainda, o contato e a indução, tá? A indução é um pouquinho mais complexa, mas é muito importante que a gente entenda esses processos de eletrização de um corpo, né? A indução tem como característica a gente precisa utilizar um aterramento para fazer o carregamento final do corpo, né? Falamos, então, sobre a dispersão dos elétrons. Qual é o intuito do aterramento? A gente sabe que nem todo aterramento tem como objetivo, né, mandar elétrons para a Terra, depende da carga do meu corpo. Se o meu corpo está carregado negativamente e eu faço um aterramento nele, todos os elétrons que estão em excesso nesse corpo, eles vão migrar para a Terra. Tudo bem, tá? Mas se o meu corpo for carregado positivamente, então ele tem falta de elétrons, né? Se ele já tem falta de elétrons, ele não vai migrar uma descarga, ou seja, elétrons para a Terra. Ele vai fazer o contrário. Ele vai pedir, então, elétrons da Terra para o corpo. Então, a descarga vai ter outro sentido. Vai ser da Terra para o objeto, né? O sentido dessa descarga, desse fluxo de elétrons, né? O que são fluxos de elétrons? Corrente elétrica. Qual é a definição de corrente elétrica? Fluxo de elétrons no decorrer do tempo, né? Então, essa descarga vai ter um sinal que vai depender, né? Vai ter um sentido que vai depender do sinal da minha carga, de como ela está carregada, positivamente ou negativamente. Vamos falar sobre as linhas de força, tá? Deixa eu fechar um pouquinho a tela aqui para não atrapalhar o texto. A direção, então, e o sentido do vetor campo elétrico em um ponto são, por definição, né, dado pela direção e sentido da força que atua em uma carga, um campo de prova positivo, tá? O que é isso? Como que vão se dispersar as linhas de força, né, de cargas? Quando eu tenho cargas carregadas negativamente, né, cargas negativas, espera que tem o pessoal no grupo tá mandando. Pronto, responder lá. Se eu tenho uma carga, então, negativa, as linhas de força vão ser do exterior para o interior da carga, como representa aqui as setas, né? Quando eu tenho uma carga positiva, né, as linhas de forças vão ser do interior da carga para o exterior. Como que foi julgado, então, o sentido dessas setas, né? Foi julgado como se o meu corpo de prova, ou seja, uma carga extra, tivesse sinal positivo. Deixa eu aceitar o André. Uma carga extra, tá? Num corpo próximo a um corpo negativo, ele teria o sentido de aproximação, para o interior da minha carga. E cargas positivas, eu tenho o sentido de afastamento, né? Para o exterior da minha carga. Quando a gente fala, então, de eletricidade, tem um fenômeno bem conhecido chamado blindagem eletrostática, tá? Ou gaiola de Faraday, também é bem conhecido, tá? Hoje a gente usa o princípio de blindagem eletrostática como proteção, tá? Tem proteção em forma de roupas, tá? Tem aquelas roupas, os trajes para manutenção de redes de alta, tá? Nada mais é que uma malha, uma micromalha, né? Tem tecido embaixo, tecido em cima, mas o que importa é uma malha metálica, tá? Totalmente fechada. Fechada não, porque ela tem os furinhos, né? Mas eu digo totalmente envolto do objeto que eu quero proteger. Às vezes o objeto é uma pessoa, no caso desses trajes, tá? O rosto também tem que ter, tá? Qual é o intuito dessa blindagem eletrostática, dessa malha? Não é proteger por isolamento, porque quando a gente fala de corrente elétrica e a gente fala de proteção,
Normalmente as pessoas entendem que proteção são aqueles objetos, né, isolantes, que não vão permitir que a corrente passe. E, às vezes, o que a gente faz é exatamente o contrário, né? A partir do experimento da gaiola de Faraday, então ele percebeu que quando eu tenho um objeto, né, fechado, formando um circuito fechado, a corrente elétrica, tá? Isso eu vou falar bastante. A corrente elétrica, ela é preguiçosa, tá? Ela sempre tende a seguir os caminhos ou mais curtos ou mais fáceis, tá? O nosso corpo elétrico é passível de passagem de corrente elétrica, tá? Só que é muito mais fácil da corrente elétrica passar por um material metálico do que pelo corpo humano, tá? A corrente elétrica consegue passar pelos dois. Só que quando chega num ponto e ela tem duas opções, passar por um material metálico ou pelo corpo humano, ela prefere passar pelo material metálico, né? Porque o metal é um excelente condutor elétrico. Então, o intuito dessa roupa é que a corrente circule no envolto da pessoa, tá? E nenhum tipo de interação se tem com o meio, tá? A pessoa que está dentro dessa gaiola, ela não sofre nenhuma ação da eletricidade, ela fica envolto, tá? Da pessoa e ela não é atingida. Esse é um princípio de proteção, tá? Além desses trajes, tem vários equipamentos que têm blindagem eletrostática, principalmente sensores, né? Eles são delicados quando submetidos ou à eletricidade ou ao magnetismo ou a altas temperaturas. Normalmente sensores, quanto mais tecnológicos são, mais sensíveis eles são, mais frágeis, tá? Então, quando a gente submete ou a corrente ou magnetismo ou altas temperaturas, eles estragam, ou queimam, ou apresentam dados errados, né? Dados incoerentes. Então, é bem comum em sensores e em outros, né? Elementos frágeis que podem ter algum problema quando tem a passagem de corrente, a gente faz a blindagem eletrostática. Então, a gente passa em torno desse material um material que tenha uma condutibilidade elétrica maior, tá? Que tenha mais facilidade de passar corrente elétrica. Sim, em sensores, normalmente eu tenho vários, né, elementos ali que são de materiais metálicos, né? Então, a corrente vai tentar passar por eles. Opa, falhou aqui. Então, a corrente vai tentar passar por eles e provavelmente vai danificar o sensor, né? Então, eu faço uma capa de um material que seja muito mais fácil da corrente elétrica passar, tá? É bem comum em alguns equipamentos. Outro exemplo de blindagem eletrostática, o micro-ondas, né? O micro-ondas, ele atua a partir de ondas, né? E essa onda é maléfica, né, para o corpo humano. Então, ele tem uma blindagem eletrostática para que as ondas não se dispersem, né, para o exterior da carcaça do micro-ondas, tá? Então, dei para vocês o exemplo do traje para manutenção da rede elétrica. Carros, né, funcionam como uma blindagem eletrostática. Vocês já devem ter ouvido que em temporal pode ficar dentro do carro, desde que tu não esteja em contato com nenhuma parte metálica. Ficar lá sentadinho. Opa. Se ficar lá sentadinho, né, com os pés no tapete, não tem problema nenhum. Se tu botar a mão na porta, na parte metálica, né, aí tu vai levar um choque. Mas o princípio de proteção é o mesmo. Não é que ele vá isolar, né, se cair um raio perto do carro, não é que ele vai isolar o carro. Primeiro, né, que se cair um raio perto do carro, quem vai ser o primeiro elemento de proteção? Cai um raio perto do carro. Palpites. O carro isola, acho, por causa dos pneus, né? Por causa do pneu, por causa da borracha. Ela é um material isolante, mas até um certo nível de corrente, tá? Se for uma descarga muito alta, a gente rompe a rigidez elétrica daquele material e ele perde a capacidade de ser isolante. Então, dependendo da descarga,
O raio pode sim passar o pneu e entrar em contato com o carro, tá? Isso serve também para luvas de manutenção, tá? Por isso que elas têm uma classificação, né? Algumas aguentam até um nível de tensão, nível de corrente, outras mais. Claro que quanto mais tecnológica, mais cara é a proteção, maiores são os valores que ela aguenta, tá? Mas nem todo material isolante é para sempre isolante, não. Depois, então, eu tenho uma descarga muito alta e eu rompi a rigidez dielétrica do meu pneu, eu perdi a minha proteção por isolante, eu tenho a proteção através da gaiola de Faraday, tá? A corrente elétrica vai ficar circulando na carcaça do carro, tá? E ela vai se dissipando aos poucos pelo ar, tá? Porque o ar também, gente, ele não é condutor até um certo ponto. Vocês nunca viram ou na rua em dias muito úmidos, tá? Aqui em Rio Grande, o pessoal está fazendo a manutenção, dá para enxergar, ou pelo menos na TV já devem ter visto aquelas descargas do pessoal fazendo a manutenção na rede, que dá para enxergar, chega a ficar fluorescente. Já viram, né? Então, o que aconteceu ali? A corrente elétrica, ela circulou pelo ar, né? O ar não é condutor até um determinado ponto. Se vocês pegarem, né, 2 fios e apenas aproximar, se tiver um dia muito úmido, a corrente elétrica consegue migrar de um polo para o outro. O ar não é condutor, mas a água é. E aqui a gente chega aos valores de umidade, às vezes, de 90 e poucos %. Claro que se eu aproximar os fios a 1 metro de distância, né, eu não vou ter uma rigidez elétrica, um rompimento do ar, mas se eu aproximar eles, dependendo do valor da minha corrente, da distância, eu tenho a quebra da rigidez elétrica do ar e o ar passa a ser condutor, tá? Isso aqui é uma curiosidade, tá? Mas é interessante. Existem 3 tipos de raios, tá? Existem raios que vão uma descarga elétrica do solo para o céu, do céu para o solo e entre nuvens, tá? Muita gente fala que o raio cai, né? Isso não é uma verdade. Na verdade, a maioria dos raios tem como trajetória, né, da Terra para o céu. Às vezes a gente vê só os riscos, pode ter um raio entre nuvens e pode de fato cair, né, do céu para a Terra. O que vai determinar o sentido dessa descarga elétrica, né? É o potencial, né? Normalmente a Terra tem o maior potencial em relação às nuvens. Então, vai do maior potencial para o menor, né? Por que do maior potencial? Como eu falei, a corrente elétrica ela é preguiçosa, ela sempre tende o caminho mais fácil. Se ela está no maior potencial, ela está aprisionada, né, e apertada. Ela vai tentar ir para um lugar que tem mais espaço para ela circular. Os elétrons vão tentar migrar para um lugar de menor potencial, porque ela tem mais espaço. Então, assim acontece a descarga elétrica, tá? A chance de uma pessoa ser atingida de fato, né, por um raio é 1 em 1 milhão. Mas, tá, muita gente se machuca em função de raios, não de fato pelo raio, não cai o raio na cabeça da pessoa, mas sim de forma indireta, tá? As pessoas tentam se abrigar em lugares errados, né? Em lugares que podem, de fato, atrair os raios. Muito comum o pessoal se abrigar embaixo de uma árvore, tá? Existe o poder das pontas, que é a mesma coisa, né? Quando eu tenho um objeto que forma um ângulo agudo, uma ponta, né? Aonde que os elétrons ficam orbitando? Em torno do núcleo, né? Então, eu tenho vários elétrons na superfície de todos os meus objetos. Quando chega num canto, né, os elétrons ficam o quê? Apertados naquele canto. Como ali eles estão apertados, eles têm um maior potencial, tá? Então, eles vão atrair o raio. Então, todo objeto que tem como geometria uma ponta, um ângulo, ele tende, né, a atrair o raio. No caso de um campo, o que vai atrair os raios? A árvore. Se tiver uma cabaninha, vai ser a cabaninha, tá? Então, a maioria dos acidentes acontece porque o raio caiu em algum lugar que machucou as pessoas, não de fato, né, o raio na cabeça das pessoas.
E para encerrar o título da curiosidade dos raios, né? A melhor maneira de proteção é a pessoa se ajoelhar, né? E ficar parada no chão, tentar ficar de forma baixa, mas não esticada no chão, tá? Por que não esticada? Porque o raio se dispersa, a energia do raio se dispersa de forma orbital, tá? Ou seja, o raio cai aqui no meio, tá? Com um potencial, digamos um potencial de 100 watts, né? No meio. Um pouquinho mais longe daquele ponto, esse potencial diminui para 90, um pouquinho mais para 80, um pouquinho mais para 70, 60, 50, e assim ele vai se dispersando de forma orbital, tá? Então, qual é o problema quando a pessoa se estica no chão? Para mim não é um problema, porque eu sou baixinha, dificilmente eu vou pegar 2 linhas de atuação. Vocês ainda não me conhecem pessoalmente. Mas quem é um pouquinho mais alto, a chance de tu estar esticado no chão e pegar 2 linhas de potencial, por exemplo, 80 e 70, é grande, porque tu está esticado, está cobrindo uma área muito grande do solo. Se eu estou pegando uma área de potencial de 80 watts e a outra de 70, o que eu estou proporcionando? Ficar ajoelhado diminui a chance desse orbital te pegar. Isso. Ficar esticado tanto para os dois lados. Áreas diferentes com potenciais diferentes. O que é a tensão, né? Diferença de potencial. Então, parte do teu corpo está naquela área com potencial de 90 e a outra parte do corpo está naquela área com potencial de 80, né? Tem uma diferença de potencial, o teu corpo vai servir como um condutor, tá? Por isso que a gente aconselha, então, que fique abaixadinho para não ser um pico alto, né? Mas também não fique jogado no chão, para não cair em áreas de potenciais diferentes. Vamos entrar agora na parte do eletromagnetismo, tá? Ao analisar um ímã, se percebe, então, que ele tem a capacidade de atrair ou repelir objetos, né, de ferro, objetos que tenham alguma liga metálica. Eles interagem com alguns objetos metálicos e interagem entre si, se atraindo ou se repelindo, né? O planeta Terra, ele possui um campo magnético ao seu redor, um campo magnético próprio, né? A gente pode dizer, então, que a Terra é um grande ímã. Ela tem um polo norte e ela tem um polo sul, tá? Sem o qual não se poderia se viver, né? É esse magnetismo que nos prende ao chão, tá? Que nos mantém dentro de um espaço, e esse espaço é chamado, né, de magnetosfera. Nos protege também, além de nos manter preso, né, ao solo, nos protegem também de partículas, tá? De outras substâncias no espaço, né? É esse magnetismo que protege a Terra de receber, né, partículas. Claro que de tanto em tanto tempo, em alguns pontos, né, essas partículas conseguem romper a magnetosfera e caem aqui, né? Mas se não tivesse esse magnetismo, ia ser grande o número de partículas que caem dentro do planeta Terra. Em determinadas circunstâncias, tá? Essas partículas solares conseguem penetrar, então, dentro dos polos e atingindo a atmosfera. Quando essas partículas solares colidem com as partículas da atmosfera, tá? Elas provocam um fenômeno chamado aurora boreal, que vocês já devem ter ouvido, eu nunca vi pessoalmente, tá? Mas é onde se dá aquele show de cores, né? E o que é aquilo? Aquilo é um fenômeno magnético. Partículas de fora, né, do planeta Terra conseguiram entrar dentro do campo magnético terrestre, se colidiram com as substâncias que a gente já tem no nosso planeta, né? Isso é a alta velocidade. Quando eu tenho colisão de partículas a alta velocidade, tá? Elas tendem a criar um feixe de luz. Nesse caso, são diferentes partículas, então eu tenho diferentes cores, digamos assim, né? E aí forma esse fenômeno chamado aurora boreal. A gente tem os ímãs, tá? E eles são muito importantes na parte mecânica. A gente tem os ímãs naturais,
até um tempo atrás, se usava apenas os naturais, tá? Porque hoje em dia não é difícil, mas é caro fazer ímãs artificiais de qualidade, tá? Por exemplo, aquele ímã que a gente cola na geladeira, ele não tem nenhum objetivo importante, né? Se vocês guardarem aquele ímã por um bom tempo, vocês vão perceber que uma hora ele começa a descolar, ele vai perdendo, né, sua capacidade de magnetização. Mas esses ímãs são os mais vagabundos possíveis, tá? Quando a gente está falando de um motor elétrico, de um motor de indução, eu tenho que ter um ímã de qualidade, tá? Que ele não, o motor, dependendo do tamanho e da marca, ele dura 50 anos, né? Então, imagina, todo motor está funcionando perfeitamente e eu não tenho mais o ímã. Eu tenho que ter um ímã de qualidade que não perca a propriedade de magnetização nunca, tá? Para produzir esse tipo de ímã é caro, tá? Então, os ímãs artificiais são caros, os naturais eram mais baratos, só que com um grande volume de extração, né, os naturais estão ficando um pouco mais raros. Então, está ficando caro também, tá? Por isso que os naturais já está difícil de encontrar e os artificiais são caros de fazer, foi então que entrou o mercado do eletroímã. Por isso que o eletroímã está em vários elementos mecânicos, tá? Eu não gasto tanto para produzir um eletroímã quanto um ímã artificial, né? E tem alguns outros benefícios. Eles podem ter diferentes geometrias, vai depender da onde eu vou aplicar esse meu ímã. São bem comuns na forma de ferradura e a gente vai ver por que existem ímãs na forma de ferradura. Qual é o intuito de ter um ímã em forma de ferradura? Nos geradores, né, ímãs macroscópicos giram ao redor do enrolamento de espiras e variam o campo magnético através delas, tá? Produzindo corrente elétrica nesse condutor. Nos transformadores, tá, ímãs são muito importantes e a gente vai ver como funciona. E aí eu tenho vários exemplos de aplicações de ímãs, tá? HDs de computador são produzidos com ímãs, discos rígidos, microfones, amplificadores, aquelas caixas de som, tá? Tudo eu uso ímã. O ímã, ele tem uma propriedade chamada inseparabilidade dos polos, tá? Permite partir um ímã em meio, tá? Se eu tenho um ímã em forma de uma barra, por exemplo, eu posso partir ele ao meio, tá? Eu vou obter, então, dois pedaços, né? Cada um deles com um polo norte e um polo sul, tá? Se eu repetir o mesmo processo, quebrar o ímã de novo, automaticamente ele se polariza, tá? Quando eu tenho um ímã, metade dele, né, em uma extremidade até o centro, eu tenho o polo norte. Na outra extremidade, até o centro, eu tenho o polo sul. Quando eu parto esse ímã, eu não fico com um ímã só com só com um polo norte. É impossível. Quando eu parto ele, automaticamente ele se polariza e eu fico com o norte e com o sul. Posso quebrar ele de novo, posso quebrar ele de novo, posso quebrar ele várias vezes. Pode ser um pedacinho bem pequenininho. Ainda assim, claro que ele vai ficar muito mais fraco, porque ele é pequeno, mas ainda assim ele vai ter os dois polos, tá? Isso é a propriedade de inseparabilidade dos polos, tá? Até hoje, não foi comprovado, né, um ímã que, após ser quebrado, tenha perdido a sua capacidade de polarização, tá? Foi feito partículas bem pequenas e ainda assim se percebia, né, o polo norte e o polo sul. Temos os polos magnéticos, né? Quando se aproxima um ímã de pedaços de ferro, percebe-se, né, que eles são atraídos mais intensamente pelas extremidades do ímã, tá? Que são chamados os polos magnéticos. Ainda que metade de um ímã seja polarizado, né, com sinal positivo, e a outra metade seja polarizado com sinal negativo, tá? A maior intensidade de magnetismo se dá nas extremidades, né? Então, se eu botar um ímã de ladinho, aproximar de material metálico, ele vai interagir, vai atrair. Mas, se eu botar um ímã totalmente paralelo, ou seja, com uma extremidade apontada, essa interação vai ser muito maior.
porque eles são, digamos que, mais fortes nas suas extremidades, tá? Polos magnéticos de mesmo sentido se repelem, ou seja, norte com norte e sul com sul, eles se repelem, enquanto polos diferentes se atraem. Bem parecido lá com a parte elétrica, tá? A intensidade dessa força magnética, tanto atrativa quanto repulsiva entre dois polos magnéticos, né, varia com o inverso do quadrado da distância, ou seja, quanto mais eu aumento a distância entre dois ímãs, eu diminuo 4 vezes a intensidade, tá? Ou seja, se eu tenho dois ímãs se atraindo, né, a 10 centímetros de distância, a interação entre eles, né, seria de 4 newtons. Quando eu aumento a distância, tá? Ela é proporcional, inversamente proporcional. Se eu aumento a distância, eu dobro a distância de 10 para 20 centímetros, a minha força de interação diminui 4 vezes, né? Não só a metade, 4 vezes. Então, de 4 newtons passa para 1 newton. Assim como eu tenho as linhas de força do campo elétrico, tá? Eu tenho as linhas de força do campo magnético. As linhas de campo magnético, elas sim são importantes, tá? A ideia das linhas de campo magnético é muito semelhante, né, com as linhas do campo elétrico, onde a orientação é estabelecida, tá, pela força elétrica que atuaria sobre uma carga. Como não foram observados monopolos magnéticos, ou seja, todo ímã tem 2 polos, essa é a configuração de um ímã, tá? Seria interessante que vocês anotassem isso, tá? Quando eu tenho um ímã, tá? Eu tenho um campo magnético automático e natural, né? Lembram que quando a gente tem uma carga carregada, eu tenho um campo elétrico na volta dela. Quando eu tenho um ímã, eu tenho um campo magnético na volta dela, tá? O sentido é sempre o mesmo, tá? Olhem a figura ali, tá? Vamos conversar sobre isso. O sentido no interior do meu ímã, tá? No interior é do sul para o norte, tá? Mas ele faz uma volta inteira, né? No interior do ímã, o sentido é do sul para o norte. Mas no exterior, qual é o sentido do campo magnético? É do norte para o sul, tá? Olhem a figura que fica mais claro. Como é um círculo constante, né? Vai fazer a volta pelos dois lados, vai ser constante sempre, né? Quando passa por dentro do ímã, o sentido é do sul para o norte. Quando vai fazer a volta pela extremidade, é do norte para o sul. Aí diz as duas primeiras linhas ali, ó. Na parte externa, saem do norte e chegam no sul. E na parte interna, saem do sul e chegam no norte. Tá? Outra observação, essas linhas nunca se cruzam, tá? Elas são sempre paralelas entre si, mas elas nunca se cruzam, tá? E uma outra observação também é que por que que nas extremidades, né, do meu ímã, a minha interação magnética é maior? A gente consegue perceber por causa da figura, ó. Reparem que como essa área da extremidade é menor, eu tenho, né, um acúmulo de linhas ali. Elas ficam mais próximas. Quando elas vão fazer a volta pelo exterior, né, elas se distanciam, então perde a intensidade. Por isso que os ímãs têm maior intensidade magnética nas suas extremidades, tá? Anotaram o sentido interno e externo do campo magnético no ímã?
Isso é importante para a gente entender força eletromagnética, tá? Força que tem lá dentro de motor elétrico. Essas duas primeiras linhas aqui. Anotado, pessoal? Vamos lá. Quando não conseguirem anotar, vocês me avisem, tá? Sobre o campo magnético terrestre, então, a Terra, né, como eu falei para vocês, se comporta como um grande ímã, possui um campo magnético próprio, né, que pode ser representado por linhas de indução, tá? Que saem do polo magnético norte e chegam no magnético sul, tá? Talvez vocês já tenham escutado isso quando estudaram geografia lá. Se não escutaram, né, aí vocês vão ficar com uma dúvida. Se eu tenho um polo norte, um polo sul, né? A gente chama de polo norte e polo sul. Quando eu tenho uma bússola na mão, ela aponta para o norte, tá? Por que que o norte da bússola aponta para o norte se eu disse para vocês que sinais iguais se repelem e sinais opostos se atraem? Ou seja, norte com norte repele, sul com sul repele, né? O norte atrai o sul e o sul atrai o norte, né? Sabendo disso, como que uma bússola aponta o norte para o norte? Deixa eu secar o dedo. Ficaram com essa dúvida também? Como que a bússola aponta o norte para o norte? O norte da bússola, em teoria, seria atraído pelo sol, pelo sul, né? Então, tá? Não é que esteja errado isso, tá? Mas a descoberta de conceitos magnéticos, principalmente do campo magnético da Terra, tá? Foi feita depois do conhecimento da bússola, tá? A bússola foi um instrumento de localização muito antigo, tá? Eles botavam, então, algumas substâncias, alguns materiais metálicos, que eram os ímãs na época, tá? Em cima de uma água paradinha, e ele apontava para um lugar, né? Na época eles nem chamavam de norte, era tal região, tá? Depois que foi entendido, então, os conceitos magnéticos, né? Aonde a gente chama de sul, tá? No caso, o Polo Sul, o nome é sul geográfico, tá? Mas na Terra é o norte magnético. A Terra é dividido em norte magnético e sul magnético, tá? Podemos dizer o sul real e o sul terrestre, que é o que a gente chama, tá? Aonde a gente chama de sul, na verdade, é o norte magnético da Terra. E aonde a gente chama de norte, tá? Na verdade, é o sul magnético da Terra, tá? Por isso que quando a gente bota uma bússola, a parte que normalmente é vermelha da bússola, que indica o norte, aponta para o norte. Porque o que a gente chama de norte, na verdade, é o sul geográfico. Então, aí dá certo a nossa teoria. O norte da bússola vai apontar para o sul
geográfico, né? O norte vai ser atraído para o sul, tá? Só que o sul magnético a gente chama de norte geográfico. Por que que é essa bagunça que fizeram, gente? Porque se entendeu isso muito tempo depois. Todo mundo já chamava, literalmente todo mundo já chamava aquela região de norte e a outra região de sul. Como é que a gente vai chegar e dizer, pessoal, para o mundo inteiro, olha, aonde a gente chamava de norte, na verdade é sul, e aonde a gente chama de sul, na verdade é norte. Imagina dissipar essa ideia no mundo inteiro, tá? Então se deixou assim, de forma, numa nomenclatura, o que a gente chama de norte é o norte geográfico, né? Por que geográfico? É só a posição que a gente nomeia no mapa. Na forma física, tá? Na forma real, magnética, aonde a gente chama de norte, é onde está a parte sul magnética da Terra, tá? Entenderam isso? Sim. Campo magnético uniforme, tá, gente? Se percebe, então, que quando a gente tem linhas de campo magnético paralelas, a intensidade é maior, né? Quando a gente tem um ímã em forma de barra, como é que ficam as linhas do campo magnético? Como naquele desenho que nós vimos, nesse aqui, ó. As linhas ficam curvas, né? Saindo do polo norte, indo para o polo sul, tá? Tem uma certa força esse campo magnético. Quando as linhas estão parecidas com os da figura, ou seja, bem paralelas e não curvas, essa intensidade é maior. Por isso que a gente tem alguns ímãs com geometrias diferentes, como, por exemplo, esse aqui que parece um C. Por isso que a gente tem o ímã em forma de ferradura, né? Porque uma extremidade vai ser o polo norte, a outra extremidade vai ser o polo sul, né? Como as linhas do campo magnético na parte externa sai do norte para o sul, o campo magnético não vai ficar mais paralelo? Vai, não vai ficar linhas muito curvas. Então, eu tenho uma intensidade de campo magnético maior. É por isso que eu faço ímãs, né? Esse sim, eu faço, não tem como achar na natureza neste formato, né? Faço, então, ímãs com geometrias específicas para deixar o meu campo magnético paralelo. Quanto mais alinhado ele é, mais intenso ele fica. Fluxo magnético, tá, gente? Fluxo magnético é simbolizado por essa letrinha, tá? Grega chamada Mi, tá? O que é o fluxo magnético? É o quanto, tá, de magnetismo eu tenho em uma determinada área, tá? Tem duas coisas que a gente fala, fluxo magnético e densidade magnética, tá? O mais importante para nós é a densidade magnética, a densidade de fluxo magnético. O quanto eu tenho, ou seja, do mesmo jeito que a corrente elétrica é fluxo de elétrons, ou seja, quantos elétrons passa naquela área em um determinado tempo. Densidade de fluxo magnético é o quanto as linhas de campo magnético passam naquela área também em um determinado tempo, tá? Quando que eu uso a densidade do fluxo magnético? Quando eu tenho motores elétricos, por exemplo, eu tenho que saber a densidade de fluxo magnético, né, para saber o valor da força eletromagnética. O que vai influenciar na força eletromagnética? O valor da corrente e o valor, né, do campo magnético. Eu preciso ter esses dois valores para saber o quanto eu vou ter de força eletromagnética. Força mesmo, gente, aplicação, em Newton. A direção do vetor é sempre essa, tá? Essa é a mesma figura que eu representei para vocês. Internamente, normalmente não vem desenhado, mas as linhas de campo magnético são do polo sul para o polo norte, tá? E no exterior do meu ímã, essa é a geometria em forma de barra, a mais comum, tá? Mas qualquer geometria de ímã. As linhas de campo são do polo norte para o polo sul, na parte externa. Permeabilidade magnética, tá? Se o material não magnético, como por exemplo vidro, cobre,
for colocado na região das linhas de campo de um ímã, haverá, né, uma imperceptível alteração da distribuição das linhas. Por quê? Aquele material não é capaz de conduzir magnetismo, linhas de campo. Então, não faz diferença. Entretanto, o material magnético for colocado na região das linhas de campo, tá? Essa passarão pelo ferro em vez, né, de passar por aquele obstáculo, tá? Essa é a mesma ideia da blindagem eletrostática. Só que a blindagem eletrostática tem como objetivo proteger da corrente elétrica, né? A permeabilidade magnética é muito parecido, só que tem como objetivo, né, proteger da interação magnética, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco um material que tenha uma condutibilidade magnética alta, mesma coisa que a corrente elétrica. O campo magnético, as linhas de campo magnético, em vez de passar por dentro do objeto, vão passar pelo material que é mais fácil de se conduzir, né, campo magnético, e não vão atingir o instrumento no seu interior, tá? Ferro doce é um material, tá, metálico, que tem um altíssimo potencial, tá, magnético, ou seja, ele conduz com muita facilidade o magnetismo. Então, ele é muito utilizado para permeabilidade magnética. Relutância magnética, tá? É uma medida, então, do quanto aquele material se opõe à passagem, tá, do magnetismo. Quando a gente está falando em eletricidade, a gente tem condutibilidade elétrica, tá, e resistência elétrica. Uma é o oposto da outra. O que é resistência elétrica? É o quanto aquele material se opõe à passagem de corrente elétrica, tá? Condutibilidade elétrica é o quanto o material facilita a passagem de corrente elétrica. No magnetismo, a mesma coisa. A gente tem relutância magnética, que são aqueles materiais que não deixam que por eles passem, então, linhas de campo magnético, tá? Vamos entrar em algumas teorias, tá? Essas são sequências de teorias que foram descobertas, tá? E que hoje a gente aplica, então, em várias áreas da indústria e muito na área mecânica, tá? Caiu aí, meu. Para mim tá certo? Normal para mim também. Normal, tá? Então eu vou Normal. explicando os fenômenos. Se alguma coisa ficar na dúvida, vocês parem, tá? Porque esse é o princípio de funcionamento dos equipamentos propriamente dito, tá? A gente viu toda uma teoria elétrica e magnética para entender, tá, essas aplicações, tá? A primeira descoberta foi a seguinte, daí foi em 1700 e... não me lembro se 1740 ou 1750, mas por aí, faz muito tempo, tá? A primeira descoberta foi a seguinte, eles perceberam que quando eu passo corrente elétrica em um condutor, o que eu chamo de condutor? Um fio, tá? Pode ser um fio. Quando eu passo corrente elétrica por um condutor, automaticamente, tá? Eu crio um campo magnético em torno deste meu condutor, tá? Como que foi descoberto isso? De uma forma bem simples, gente. Olha aqui, eu tinha uma lâmpada que só servia para saber se meu circuito estava aberto ou fechado. Eu tinha uma fonte, né, para carregar, uma bateria, um gerador, tá? E um condutor, um fiozinho lá. Liguei, então, a minha lâmpada, meu circuito está fechado, está funcionando, tá? Eles botaram uma bússola perto do meu condutor e eles perceberam que a minha bússola tentava se orientar, tá, no sentido do condutor. Quando desligava o circuito, a bússola voltava para a origem, apontando para o norte como ela deveria, tá? O que ele entendeu com isso? A bússola funciona sempre, né? Eu tenho os polos magnéticos da Terra, então ela está sempre apontando para o norte. Só que como eu criei um campo magnético mais forte perto dessa bússola, ela se desorientou da Terra e tentou se orientar com o condutor.
Então, foi assim que ele percebeu que sempre que eu passo corrente elétrica por um condutor, se cria campo magnético. Ah, então, nos fios dos meus eletrodomésticos em casa eu tenho campo magnético? Tenho, tá? Muito pequenos, não são capazes de, por exemplo, a gente não liga a geladeira e o fio da geladeira atrai alguma coisa metálica, porque é um campo magnético pequeno, né? Até porque o intuito do fio não é atrair coisas, mas eu consigo aplicar isso, tá? Então, a conclusão do Ørsted foi a seguinte: todo condutor percorrido por corrente elétrica cria em torno de si um campo magnético, tá? Só essa descoberta sozinha foi simplesinha, mas a junção de várias descobertas nos gerou motor elétrico, por exemplo, tá? Então, todo condutor que percorrido por uma corrente elétrica cria em torno de si um campo magnético. Beleza, tá? Quando eu tenho duas cargas elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas uma força magnética. A força magnética a gente vai falar daqui a pouco, tá? Além de saber que se cria um campo magnético em torno do meu condutor, eu tenho como saber de forma bem simples o sentido do meu campo magnético. É o seguinte, tá? Tenho o meu condutor retilíneo aqui, meu fiozinho. E a minha corrente elétrica tá de baixo para cima, ela tá nesse sentido aqui, tá? Então, essa é uma das regras da mão direita. Eu tenho uma regra da mão direita para o campo magnético e uma regra da mão direita para a força eletromagnética. A regra da mão direita para o campo magnético é bem simples, tá? O dedão é o sentido da corrente, nesse meu fio retilíneo. O sentido só pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? E o restante dos dedos fazendo um envolto é o campo magnético, tá? Essa primeira figura aí, eu tenho um condutor, a minha corrente é para cima, tá? E o meu campo magnético faz este sentido aqui, tá? No sentido anti-horário. Só tem duas opções do campo magnético, ou ser no sentido anti-horário ou no sentido horário, tá? Só tem essas duas opções. Essa simbologia é importante que vocês conheçam, tá? Porque ela é usada em todas as partes que se cria campo magnético. É uma setinha e um X. Quando a gente tem um desenho em 3D, como esse do canto aqui, a gente não precisa. A gente consegue enxergar o condutor retilíneo, consegue entender o sentido da corrente e o sentido do campo magnético, né? Mas alguns desenhos vêm mais simples, né? Em 2D só. Foi criado, então, essa simbologia aqui, tá? Essa simbologia também se usa em tubulações, tá? É a mesma. Quando vai ver as plantas de tubulações em 2D só, né? Porque quando a gente vê em uma face, a gente consegue ver os tubos. Dependendo da face, os tubos seriam como se estivesse ou entrando no papel ou saindo do papel, paralelo, né? A simbologia é a mesma. Ela é um ponto e ela é uma seta. O que o ponto significa? O ponto significa a projeção, tá? No caso de vocês aí que estão com o celular, do celular para vocês, nesse sentido, do celular para vocês, tá? E o X é a projeção do sentido de vocês para o celular, tá? Para o plano que vocês estão enxergando. Se vocês percebessem outro ângulo, a gente perceberia de um lado para o outro, do outro para o outro, né? Mas se estivesse paralelo como nós, por que tem um ponto e um xizinho? A ideia dessa simbologia foi bem simples. Seria uma seta, uma flecha, tá? Se tem uma flecha vindo na direção de vocês, qual é a primeira coisa que vocês vão enxergar? A pontinha da flecha. Por isso que tem um pontinho só. Se vocês atirassem uma flecha em algum lugar, o que vocês enxergariam? Só o finalzinho da flecha, o xizinho, tá? Assim é a simbologia. No desenho que eu tenho meu condutor ali em amarelo, tá? Como que ele está representado? Ele está em 2D, então como é que eu vou desenhar o campo magnético envolto dele, né? Qual é o sentido da corrente? É de baixo para cima. E qual é o sentido das linhas de campo magnético? São nesse sentido assim, ó. Do lado direito está o quê? Entrando no plano do papel, né? De vocês para o celular. Ele faz um orbital no meu condutor. Faz toda a volta. No lado esquerdo, o que vocês enxergam? Ele vindo na direção de vocês, do celular para vocês. Ou seja,
saindo do plano do papel, certo? Essa é a primeira regra da mão direita, do sentido do campo magnético em condutores retilíneos. Bom, qual é a intensidade desse campo magnético, né? A intensidade do campo magnético é proporcional com a corrente, tá? Por isso que os eletrodomésticos que a gente tem em casa, aquele fio deles não atrai nada, porque a corrente elétrica que passa por eles é baixa. Quanto maior é a intensidade da corrente elétrica que passa dentro do meu fio, 2 amperes, 3 amperes, 5 quiloamperes, tá? Quanto maior, mais intenso é o campo magnético, tá? Depois de perceberem o comportamento do campo magnético em um condutor retilíneo, um fiozinho, era o mais simples, eles resolveram passar corrente elétrica, né, por uma bobina longa, ou uma mola, ou um solenoide. O mais certo da gente falar é solenoide, mas tudo é a mesma coisa, tá, gente? Uma bobina. Quando eu tenho um solenoide, também posso passar corrente elétrica por esse meu solenoide. O que acontece com esse meu solenoide? Ele tem um comportamento um pouquinho diferente, tá? Tenho o meu solenoide, vou ter o sentido da corrente ou entrando no solenoide ou saindo, né? Algum sentido ele vai ter que percorrer ali da minha bobina. Mas independente do sentido, deixa eu aceitar o David aqui, no início, tá? O que a gente precisa entender é que a corrente entra, ó, sigam o sentido da corrente. Aqui entrou e vai começar a fazer as voltas do solenoide, tá? Como em uma volta, na parte de trás do solenoide, eu vou ter um sentido. Na parte da frente, eu vou ter outro, né? Ele vai fazendo assim. Como na parte de trás eu tenho um sentido, na parte da frente eu tenho outro sentido, uma espira anula a outra. Então, no exterior de uma bobina, eu não tenho presença de campo magnético. Por quê? Vamos pensar no primeiro enrolamento, na primeira volta aqui, ó. Na primeira volta da frente, eu tenho um campo magnético num sentido. Na primeira volta de trás, eu tenho campo magnético no outro sentido. Então, eles se anulam. Isso faz com que, quando eu tenho uma bobina e por ela passo corrente elétrica, no exterior da bobina não acontece nada. Meu campo magnético é nulo, porque uma espira anulou a outra, tá? O importante está no centro da bobina. Eu tenho a anulação do campo magnético no exterior da minha bobina, fica nulo, só que eu tenho uma maior intensidade de campo magnético no meio, tá? E é esse um dos benefícios, tá? É assim que eu crio um eletroímã, certo? Quando eu tenho, então, um acúmulo de intensidade de campo magnético no meio, tá? Eu posso comparar essa bobina com um ímã em forma de barra. Sim, tá? Esse é o princípio de um funcionamento de um eletroímã, tá? Eu tenho o quê? Uma bobina, eu vou passar corrente elétrica por essa bobina e essa bobina se transforma em um ímã. Quando está circulando corrente elétrica, ela se transforma em um ímã. Metade vai se polarizar em norte e a outra metade vai se polarizar em sul. A intensidade do campo magnético vai estar no meio, em torno vai ser praticamente nulo, não me interessa, o que me interessa são as extremidades, tá? Então, quando eu passo corrente por uma bobina, por um solenoide, eu crio um eletroímã, tá? Eu crio uma bobina que se transforma em um ímã em forma de barra, tá? Até aí, ok, gente? Sim. Tá? Então, os eletroímãs são dispositivos formados, né, por um núcleo de ferro. Para que é isso? Tá? Na teoria, basta ter uma bobina, passo corrente elétrica, cria um eletroímã, tá? Na teoria funciona. Na prática, além da bobina, eu coloco dentro da minha bobina uma barrinha, tá? Que eu vou chamar de núcleo de ferro, tá? Ferromagnético, material ferromagnético. Isso a gente vai conversar agora, tá? Para que eu boto uma barra de metal dentro da minha bobina? Para ampliar o meu campo magnético.
para deixar esse meu eletroímã mais forte, tá? Tenho duas opções. Fazer uma bobina deste tamanho, gigante, tá? Para ter um eletroímã bem potente, ou fazer uma bobina pequenininha e botar dentro um material ferromagnético. A gente vai ver materiais agora, tá? Mas, basicamente, o material ferromagnético é um material que tem altíssima capacidade de passar campo magnético. Então, ele intensifica o campo magnético daquela bobina, tá? Para que eu quero fazer um eletroímã? Aí tem vários exemplos de eletroímã, tá? Um exemplo é esses ímãs que colam carro no lugar de desmanche de carro, tá? Imaginem só se eu tivesse um ímã natural. Fui lá, encostei a minha primeira vez no carro, colei o carro. Como é que eu vou desgrudar o carro do ímã? Como é que o carro vai soltar? Alguns são por gancho, eu sei, tá? Mas aí é a parte mecânica. Estou falando daqueles que é por ímã. Grudou uma vez o carro, como é que vai desgrudar se é um ímã natural? O ímã natural, ele está sempre imantado, né? Nunca ia desgrudar um carro. E outra coisa também, tá? Para grudar um carro, tem que ser um ímã gigante. Se eu vou produzir esse ímã num laboratório, um ímã artificial e permanente, né? Se ele for sempre um ímã, produzir num laboratório, como é que eu vou transportar um ímã gigante desse? Vou transportar num caminhão. Aí o que vai acontecer com o ímã? Vai colar no caminhão. Como é que eu descolo o ímã do caminhão? Não tem como. Por isso que eu uso um eletroímã. Ele é apenas um objeto metálico quando não está passando corrente. Só quando eu ligo a corrente que ele se torna um ímã, tá? Então, os eletroímãs nada mais são que bobinas com um núcleo dentro para deixar ele mais forte de um material ferromagnético. Outro exemplo, tá? Olha, outro exemplo é a porta de banco, tá? Já perceberam que a porta está travada e ele vai lá, aperta um botão e destrava a porta, tá? Como que é? A partir de um ímã natural, tá? E um eletroímã, tá? Como que funciona? A porta, ela fica sempre travada, tá? Fica sempre circulando corrente. Em uma parte da porta eu tenho um ímã natural, é sempre um ímã. Na outra parte eu tenho um eletroímã, tá? Enquanto está passando corrente elétrica, o meu eletroímã está magnetizado, né? Ele se torna um ímã e ele está sul com norte, norte com sul. Então fica sempre lacrado. Quando ele aperta um botão lá, ele para a passagem de corrente elétrica. O que acontece com o eletroímã? Ele não está mais imantado, ele se torna um material normal. Então, eu consigo desgrudar as portas e abrir, tá? Esse é o intuito da porta por eletroímã. Bom, força eletromagnética, tá? Já se percebeu duas coisas. Que quando eu passo corrente elétrica por um condutor, automaticamente se cria um campo magnético. Quando eu passo corrente elétrica por uma bobina, eu crio um eletroímã, tá? E outra coisa que eu sei também, quando eu submeto um condutor, tá? Um condutor é um fio, gente, mas o nome é condutor. Um condutor a corrente elétrica e, simultaneamente, a um campo magnético, tá? Eu crio uma coisa chamada força eletromagnética. Esse é o princípio de um motor elétrico. O que o motor elétrico faz? Recebe energia elétrica e transforma em energia mecânica, certo? Como que ele faz isso? A partir da força eletromagnética, tá? Essa é a segunda regra da mão direita. E ela funciona assim. Eu tenho um ímã, tá? Nesse caso, em forma de ferradura. Vou ter um polo norte e um polo sul. Outra opção que eu tenho, ter dois ímãs, né? Um apontado para o norte e um apontado para o sul. Como que vai ser o ímã, se vai ser dois, norte com sul, ou se vai ser uma ferradura, norte com sul, não me interessa. O que eu preciso é de uma extremidade norte e uma extremidade sul. Para quê? Para gerar um campo magnético. Quando eu aproximo um norte com um sul, o que se cria no meio? Um campo magnético. Se é no exterior, vai de que sentido para que sentido? Tempo. Norte para o sul. Norte para o sul, tá? E eu vou passar por dentro desse campo magnético um condutor, tá? Passo um condutor ligado a um gerador, uma bateria.
Quando eu permito a passagem de corrente elétrica, se cria a força eletromagnética, tá? E aí ela tem esta regra aqui, ó, regra da mão direita, tá? Então experimentem aí, porque com certeza vai cair na prova de vocês. São 3 dedos que estão perpendiculares entre si, ó. Esse está perpendicular com esse. Esse está perpendicular com esse e esse está perpendicular com esse, tá? Um dedo aponta para cada sentido, tá? O que são os dedos, tá? Este dedo aqui é o campo magnético, tá? O dedo do meio é o campo magnético. O indicador é a corrente elétrica. E o dedão é a força eletromagnética, tá? Vamos olhar ali no desenho, tá? Vamos tentar simular o desenho. Primeiro desenho do lado esquerdo. Qual o sentido do campo magnético? Que é o dedo do meio, do norte para o sul, tá? Vocês têm que apontar de alguma forma que ele fique do norte para o sul. Qual é o sentido da corrente elétrica? Que é o indicador, este aqui, tá? De vocês para dentro da tela, né? Tá inclinadinho, mas se a gente fizesse paralelo, de vocês para dentro da tela. E o dedão tá apontando para baixo. Então, a força eletromagnética é para baixo. Tá? Fechou, né? Posso também ter o inverso da corrente elétrica. Quando eu tenho uma corrente alternada, a corrente vai mudar de sentido, tá? O sentido do campo magnético, nesse caso, não vai mudar, porque eu não mudei o meu ímã de posição. Continua do norte para o sul, tá? Só que agora ele faz assim, ó. Dedo do meio, norte para o sul. O indicador, vocês não vão enxergar porque está na frente, mas o indicador tá do celular para vocês. E o dedão ficou para cima, então a força eletromagnética está para cima, tá? Esse é o objetivo para a gente entender a força. Bom, entendido, então, os sentidos, tá explicado aqui para vocês, ó. O dedo do meio é o indicador campo magnético, dando do meio corrente elétrica e o dedão, tá? A força magnética. Mas isso a gente vai exercitar. O importante é que vocês entendam que são 3 forças perpendiculares entre si, tá? E como que a gente aplica elas, tá? A partir, então, da força eletromagnética, tá? Quando a gente tem um motor elétrico, a gente recebe corrente elétrica e quer transformar ela em força mecânica, né? Então, a gente faz um dispositivo metálico, tá? Que vai passar corrente elétrica. Por um lado, vai passar por um sentido, quando volta, passa pelo outro sentido. O meu campo magnético é fixo, mas como a corrente muda, ora vai para um lado e quando volta, volta pelo outro, automaticamente muda a força eletromagnética, tá? Se eu tenho uma haste metálica, nesse sentido eu estou fazendo uma força para cima e nesse sentido uma força para baixo, o que vai acontecer com a minha haste? Vai girar. E aí eu vou ter força mecânica. Vamos olhar no vídeo, que ela é mais fácil de entender com o videozinho. Tá rodando para vocês direitinho? Sim. Ah, tá normal. A corrente elétrica sofre uma força quando em meio a um campo magnético. Esta força pode ser determinada pela regra da mão direita, com o dedo indicador no sentido convencional da corrente e o dedo médio no sentido do campo magnético. O polegar indicará a força resultante dessa interação, a força magnética. Ó, letra B de campo magnético, I de corrente e F de força eletromagnética. Força graus
a força magnética resultante sobre o fio será a massa. Se o ângulo for de 180 graus entre o campo magnético e o condutor, a força resultante é nula, porque o seno de 180 graus é zero. Quando o ângulo é de 90 graus, a força resultante é máxima, pois o seno de 90 graus é 1. À medida que o ângulo entre o sentido da corrente e o campo magnético diminui, também diminui a força magnética sobre o fio. Por isso que eles precisam estar perpendiculares 90 graus certinho. Vai funcionar? Vai. Mas eu diminuo a intensidade do campo magnético, consequentemente da força. Eu quero a maior força possível. Este conhecimento possibilitou o desenvolvimento do motor elétrico. Sendo do condutor, obtém-se um sistema capaz de girar. Aplicando a regra da mão direita nos dois lados da espira, verifica-se que a força magnética resultante em cada um dos lados é oposta à outra. Ó, vou ter uma haste metálica, vai circular a corrente elétrica. Por um lado vai num sentido, pelo outro lado vai no outro sentido. O campo magnético fica sempre no mesmo sentido. Meus ímãs estão parados ali. Como a corrente está num sentido em um lado, a força magnética é para cima. E no outro lado, a força magnética é para baixo. Isso vai fazer com que gire. Na extremidade paralela às linhas de campo magnético, a força é nula. As forças magnéticas resultantes fazem a espira girar apenas 90 graus. Vai chegar nesse ponto, né? Vai estar paralela, não vai completar o giro, mas aí eu tenho um outro equipamento. A corrente elétrica cessa a força magnética sobre o fio. Para que a espira possa girar completamente, é necessário o uso do comutador, que é um disco de material condutor dividido por um material isolante. Para fazer o contato elétrico entre a fonte de alimentação e o comutador, é necessário o uso de escovas de grafite, que deslizam pelo comutador. Umas falhadinhas. À medida que o comutador gira, é feita a inversão da corrente elétrica na espira. Logo, muda o sentido da força aplicada em cada espira. Por inércia, a espira mantém o sentido de giro. Quando chega exatamente a 90 graus ali, né? Um puxando para cima, um puxando para o lado, não vai girar, porque as forças estão se atraindo. Aí ele
mudo o sentido da corrente para as forças serem de atração, para terminar o giro, senão ia dar meio giro e ia ficar travado. Mas toda a ideia da força em si se dá pela força eletromagnética. Eu vou ter um caminho de corrente elétrica, vai influenciar o sentido da minha força magnética. O caminho do campo elétrico é sempre o mesmo. Norte aqui, o sul aqui, sempre o mesmo sentido. Mas invertendo o sentido da corrente, eu inverto o sentido da força, tá? Claro que cada motor, cada fabricante tem, né, a sua construção própria, mas o princípio é esse. É uma força empurrando de um lado para cima, empurrando do lado para baixo, tá? Isso vai, dependente da geometria que eu tenho aqui, uma força para cima de um lado e uma força para baixo do outro, eu sempre vou ter, então, o giro do meu elemento, tá? E aí eu transformo aquela corrente elétrica que eu tinha em força mecânica, tá? Em movimento mecânico. Entendido o motor elétrico, gente? Sim? Para encerrar, vamos falar sobre indução, tá? A indução é muito importante porque a gente usa em geradores e é o princípio de transformadores, tá? Como que funciona um transformador, tá? Então, lá vai. Faraday pensou assim, tá? Há muito tempo já tinha se descoberto que quando eu passo corrente elétrica em um condutor, se cria campo magnético. O que ele pensou? Se eu passo corrente elétrica e crio campo magnético, será que se eu passar campo magnético eu não crio corrente elétrica? Então, ele fez experimento tentando, né, criar corrente elétrica. Ele pensou assim, ele já sabia que circulando corrente em um condutor criava campo magnético, mas ele queria, a partir do campo magnético, criar corrente elétrica. Então, ele fez esse experimento, tá? O que é esse experimento? Eu tenho uma bateria de um lado, uma fonte geradora, que aqui, ó, a caixinha com mais e com menos, tá? Um condutor em forma de bobina. Por que em forma de bobina? Para ter uma intensidade de campo magnético maior, tá? Essa parte cinza, gente, é uma argola de um material ferromagnético, ou seja, para conduzir o campo magnético com mais facilidade, tá? No outro lado, eu tenho outra bobina e um amperímetro, para ler se está criando corrente elétrica mesmo, tá? Ele foi lá e ligou a minha fonte geradora aqui. Conforme ele ligou a minha fonte geradora, passou corrente elétrica na minha bobina, se criou um campo magnético. O campo magnético ficou circulando, né, na minha argola de ferro. Aqui, ó, ficou circulando, tá? Este campo magnético passou por dentro da outra bobina, tá? E criou corrente elétrica. Como é que ele percebeu? Porque ele tinha um amperímetro conectado aqui. Só que aconteceu o seguinte, exatamente nessa sequência. Quando ele ligou a bateria, tá? O amperímetro acusou algum valor de corrente elétrica e depois parou, acusou zero. Ficou um tempão desligado. Quando ele desligou, acusou mais um valor de corrente elétrica e depois zerou de novo, tá? O que ele percebeu com isso? A corrente elétrica é muito rápida, né, gente? Mas nada é instantâneo. O que eu quero dizer com isso? Quando ele ligou a bateria ali, né, a corrente ela vai circulando até passar por toda a bobina. Isso é frações de segundos. Mas não é instantâneo. Ligou, tem corrente dentro da bobina. Não, ela foi começando a circular. Quando ele ligou e ela começou a circular, acusou corrente. Mas quando ela estabilizou, ou seja, o equipamento estava ligado, passando constantemente corrente, não acusava corrente. Quando ele desligou, quando a gente desliga é a mesma coisa, não cessa do nada. A corrente vai diminuindo até zerar. Enquanto ela ia diminuindo até zerar, eu tinha a presença de corrente elétrica ali no perímetro. Depois também zerou. O que ele concluiu com isso? Apenas a presença de campo elétrico não é suficiente para gerar corrente elétrica, tá? É necessário o fluxo de campo magnético, não só campo magnético. O que ele quis dizer com isso, tá? Quando eu ligo a bateria,
passa a corrente, o meu campo magnético vai se criando aos pouquinhos. Quando ele fica constante, ele já não é mais capaz de gerar corrente elétrica. Então, ele precisa de fluxo magnético, ou seja, um campo em constante movimento. Como que ele arrumou isso, então? O que é a corrente contínua? A gente liga, por exemplo, uma corrente de 10 amperes. A gente liga 1 ampere, 2 amperes, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Depois fica em 10 contínuo. Quando chega nesse valor contínuo, automaticamente o campo magnético se criou, também fica contínuo. Aí não me serve mais, porque é o fluxo. É só enquanto está aumentando ou enquanto está diminuindo que eu tenho a presença, criação de corrente elétrica. Então, em vez de botar uma fonte com corrente contínua, ele botou uma corrente alternada. Por que essa bateria faz? É uma corrente que vai de alternada de 10 a menos 10. Então, ligo a minha bateria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 3, vai ficando alternada. Então, a corrente está sempre variando. Se a corrente está sempre variando, o campo magnético também está sempre variando. Se este campo magnético está sempre variando, ele cria corrente elétrica no outro lado, tá? Entenderam isso, gente? Ou mais ou menos? Cri, cri, cri. Entenderam? Ninguém falou comigo? Sim. Tá? Por que isso é importante? Olhando essa figura, o que ele é parecido? Com um transformador, né? Transformador não é uma bobina de um lado, uma bobina de outro e um núcleo de ferro magnético. É isso. De um lado eu tenho corrente elétrica variante. Ela precisa ser um valor variante, porque aí o meu campo magnético também é variante. Este campo magnético, a variação de campo magnético cria corrente elétrica. Só a presença de um campo magnético constante. O que é um campo magnético constante? Eu tenho um ímã aqui e outro ímã aqui. Criei um campo magnético. Mas é constante, é sempre o mesmo valor. Não me serve. O que eu quero é a variação de campo magnético, tá? E a gente dá nome para as coisas aqui, tá? Quais são os nomes das coisas? A gente precisa saber porque a gente usa os nomes lá em transformadores, tá? Eu tenho uma corrente elétrica indutora, que é quem sai, tá? Da fonte geradora. A corrente que sai aqui da fonte geradora é corrente elétrica indutora. Passa pelo meu solenoide 1, né? Nesse caso 1 aqui, cria o meu campo magnético. Este campo magnético em fluxo cria uma corrente elétrica induzida, tá? E essa corrente induzida eu aplico no equipamento que eu quiser. Então, aquela que cria o campo magnético é a corrente elétrica indutora. E aquela que se criou devido ao fluxo do campo magnético é a corrente elétrica induzida. Indutora e induzida, certo? Vou mostrar só um videozinho para terminar aqui, um motor de indução, tá? Que ele tem esse princípio de criação de corrente elétrica através de um fluxo de campo magnético, tá? Isso daqui é o que eu falei para vocês, ó, a presença do campo magnético não gera corrente elétrica. Para gerar corrente elétrica, eu preciso do fluxo do campo magnético. Uma forma também prática da gente visualizar é isso aqui, ó. Eu poderia criar corrente elétrica de forma manual, tá? Olhem aqui. Na primeira parte, o que eu tenho? Eu tenho um solenoide conectado ao amperímetro, só para eu ler a corrente, tá? E tem um ímã longe. Quando eu tenho uma bobina, né? E aproximo um ímã, o que eu estou fazendo? Um ímã, ele já tem o campo magnético próprio, tá? Eu não estou passando corrente para criar um campo magnético. Aqui, ó, o que a gente está fazendo? Estou passando corrente dentro de uma bobina
para esta bobina criar um campo magnético. Aqui eu resumi, não estou passando corrente em lugar nenhum, já estou com um ímã. Um ímã já tem o seu campo magnético fixo, tá? Enquanto eu vou aproximando o meu ímã do meu solenoide, o que eu estou fazendo manualmente com o campo magnético? Estou fazendo ele se mexer, né? Estou mexendo com ele para lá e para cá, estou mexendo com ele. Quando eu estou aproximando o meu ímã da minha bobina, está acontecendo fluxo, porque o meu ímã está se mexendo. Começa a acusar corrente elétrica aqui no meu amperímetro. Aqui está minha bobina, tá? Aqui está meu ímã. Conforme eu estou chegando, está acusando corrente elétrica. Parei, cessou a corrente elétrica, tá? Só que isso aqui, quando eu tive um fluxo magnético, criei, né, corrente elétrica, o que acontece quando passa corrente elétrica numa bobina? Ela se imanta e vira um ímã, né? Virou um ímã, polarizou com o norte com o sul. Conforme polarizou e aqui está norte com norte, o que vai acontecer? Repulsão. Então, aquele ímã vai se afastar. Quando ele se afasta, o que acontece? Eu estou mexendo de novo no fluxo do campo magnético. Conforme eu estou mexendo, quando eu estou chegando, eu tenho corrente para um lado. Quando eu estou me afastando, acusa de novo corrente, mas para o outro lado, porque se cria uma corrente alternada. Quando eu estou aproximando, corrente com um sentido. Imantou, a minha bobina virou um ímã, norte com norte afastou o meu ímã. Conforme eu afastei o meu ímã, acusou corrente elétrica para o outro lado. Se acusou corrente elétrica para o outro lado, o que acontece com a bobina? Ela mudou de sinal. Agora, nessa extremidade, eu tenho sul. Se eu tenho sul e no ímã eu tenho norte, o que vai fazer? Vai atrair de novo. Mudou de novo o sentido da corrente, ficou norte com norte, afastou. Depois que eu faço a primeira aproximação, esse movimento vai ficar contínuo próprio, por aproximação, por afastamento, tá? Os motores de indução são as máquinas elétricas mais comumente usadas. Eles são mais baratos, resistentes e fáceis de manter comparado às suas alternativas. Neste vídeo, nós iremos aprender o funcionamento de um motor trifásico com gaiola de esquilo. Ele tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é a parte estacionária e o rotor é a parte rotativa. O estator é feito através de lâminas de aço finas com ranhuras com alta permeabilidade dentro de uma carcaça de aço ou ferro fundido. O enrolamento é colocado em ranhuras do estator. Quando uma corrente alternada trifásica passa através dele, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo. Para melhor entender este fenômeno, considere um enrolamento trifásico simplificado com apenas 3 bobinas. Um fio, sendo atravessado por esta corrente, produz um campo magnético em volta dele. Agora, para este arranjo especial, um campo magnético é produzido por uma corrente trifásica, como é mostrado. No instante particular, com a variação da corrente, o campo magnético toma uma diferente orientação. A partir dessas 3 posições, fica claro que é como um campo magnético de força uniforme rodando. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você está colocando um condutor fechado dentro dele. Uma vez que o campo magnético é flutuante, uma força eletromotriz irá ser introduzida no circuito de acordo com a lei de Faraday. A FM irá produzir uma corrente através do condutor fechado. Então, acontece que a corrente está circulando no condutor fechado dentro do campo magnético. Isto produzirá a força magnética no condutor fechado, de acordo com a lei de Lorentz. Então, o condutor fechado irá começar a rotacionar. Um fenômeno semelhante acontece dentro de um motor de indução. Em vez de um simples condutor fechado, algo muito semelhante a uma gaiola é usado. Uma corrente trifásica alternada, passando através do enrolamento do estator, produz um campo magnético rotacional. Então, como no caso anterior, a corrente será induzida nas barras da gaiola
cujo está em curto com os anéis, e esta irá começar a girar. Este é o motivo que este motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no rotor por indução magnética ao invés de uma conexão elétrica direta. Para melhorar a indução eletromagnética, lâminas de ferro isoladas, que são pequenas fatias de ferro, certificam que a corrente de Foucault será mínima. Esta é outra grande vantagem do motor de indução trifásico. Ele mesmo se dá a partida. Você pode perceber que o campo magnético e o rotor estão girando. Mas em que velocidade o rotor gira? Para obter essa resposta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor é a mesma velocidade do campo magnético. Uma vez que ambos giram à mesma velocidade, os condutores vão sempre experimentar um campo magnético constante. Assim, a FM e nem a corrente serão induzidas, significando zero de força nas barras do motor, de modo que o rotor vai gradualmente desacelerar. Assim que o rotor desacelera, ele vai sentir um campo magnético variante. Assim, a corrente será induzida e a força irá aumentar novamente e o rotor irá acelerar. Resumindo, o motor nunca poderá acelerar até a velocidade do campo magnético. Ele gira numa velocidade específica, cuja é minimamente menor que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e a velocidade do rotor é conhecida como escorregamento. Forças rotativas mecânicas são transferidas por meio do eixo. Em suma, em um motor de indução, a energia elétrica é introduzida pelo estator e tirada do motor. A rotação mecânica é recebida do motor. A perda de energia durante a operação do motor é dissipada em forma de calor. Então, um ventilador na outra extremidade ajuda a resfriar o motor. Bom, muito obrigado e até mais. Deixa eu abrir aqui. Tá? Então, uma das aplicações de motores de indução, né, da indução eletromagnética, dessa criação de energia elétrica a partir, né, do fluxo de campo magnético, eu tenho os transformadores, tá? Tenho geração de energia elétrica a partir das usinas hidrelétricas também, tá? Então, eu tenho a queda d'água, ela vai fazer com que gire as minhas turbinas, eu tenho a força mecânica, e essa força mecânica vai ser transformada, né, em energia elétrica. Essa parte de materiais eu vou deixar para amanhã, mas a gente segue então. Pessoal, tem então dúvidas? Tranquilo? Deixa eu conferir os nomes de vocês para ver se eu anotei todo mundo. Anotei Douglas, os dois Rafaéis, Luciano, Igor, dois Rodrigo, Charles, André e David. Alguém? Não? Interativos hoje? Então tá, pessoal. Amanhã a gente continua, então. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.